Eu penso, irmãos, que a nossa medida de relacionamento e intimidade com o Senhor, ela precisa crescer até que a gente acesse uma medida de confiança do Senhor, que Ele possa nos dar o termo que a gente usa, essa procuração para que possamos falar em Seu nome. E a única forma de nós crescermos nessa autoridade, nessa representação do reino de quem Ele é à medida que os céus olharem para nós e verem em nós o desapego, o desprendimento com as nossas próprias vontades. É quando o Senhor vê o nosso desapego, o nosso desprendimento com as coisas que ainda nos tornam autossuficiente, independente do Senhor. E para nós conseguirmos entrar nessa medida de orarmos a vontade do Senhor, para nós entrarmos nessa medida de poder, como Jesus falou, que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, que vocês concordarem na terra será concordado nos céus. A única forma de nós acessarmos essa medida é se nós crescermos nesse desprendimento, se nós crescermos nesse desapego para com as coisas que ainda... as coisas que em nós ainda impedem o desfrutar da autoridade do governo do Senhor. Não tem como se alistar, não tem como fazer parte, falar em nome de algo, de alguém, se ainda tudo que fazemos e falamos visa o próprio interesse. Então é uma conta que nunca vai bater. À medida que nós crescemos nesse desapego, nesse desprendimento com as nossas próprias coisas, o Senhor pode olhar para nós e ver o quanto vazio estamos nos tornando de nós mesmos e das nossas próprias vontades. E quanto mais vazio de nós, mais o Senhor pode confiar a nós essas coisas. A gente precisa buscar, a única forma... Eu creio que nós estamos transicionando, dessa mentalidade individualista para uma mentalidade coletiva voltada para a vontade de Deus. E eu creio que nós estamos começando a transicionar e nossa mente está começando a acessar a vontade do Senhor sobre a igreja que se estabelece numa cidade, numa nação. E parece que isso está começando a ganhar forma em nós, A busca para que Deus faça cumprir sua vontade sobre uma cidade, sobre uma nação. Está crescendo em nós esse sentimento de perceber que não é por nossa própria causa ou em nosso próprio favor, mas em favor da vontade do Senhor. E eu acho que à medida que isso vai crescendo em nós, onde precisa crescer nossa ousadia de orar a vontade de Deus. E é onde nós vamos começar a usufruir da autoridade que o Senhor dá para aqueles que abriram mão de si mesmo. Cara, a dinâmica dos discípulos é muito clara para nós. Para quem Jesus confiou o reino? Não foi para todos. Para quem Jesus deu as chaves? Não foi para todos. Para quem Jesus confiou a autoridade? Não foi para todos. Para quem Jesus disse, o que vocês ligarem vai ser ligado lá? Não foi para todos. A gente às vezes abraça isso de forma generalizada. Não, mas esse foi para os amigos. Eu vou repetir uma coisa básica que eu sempre falo. Para quem você dá a chave da sua casa? Para quem você dá a senha do seu celular? Para quem você dá a chave do seu carro? Para quem você dá as coisas que têm valor e à medida que você cresce em confiança naquela pessoa. Esse é o alvo. Esse é o propósito da nossa busca, da nossa devoção, da nossa sujeição ao Senhor, a fim de que a gente cresça na confiança de Deus. A igreja precisa,
Foi isso que os discípulos alcançaram. Jesus olhou para eles e falou assim, cara, agora eu posso dar a vocês, agora eu posso confiar a vocês os segredos do reino. E Jesus não escolheu de forma, assim, não foi um sorteio. Não foi um sorteio. Não foi um sorteio. Não foi simplesmente, olha, pode ser qualquer um, eu vou dar. Não é como um bingo, né? Quem for sorteado recebe. Não. Se você olhar a medida dos discípulos, dos apóstolos, comparando eles com aqueles que não receberam, você vê só uma diferença. É o quanto eles renunciaram. O que difere os homens que receberam autoridade, que oravam em nome do Senhor, que tinham autoridade para curar, para fazer, para falar, que quando eles falavam, Deus estava junto, né? Quando eles faziam, era como se fosse o próprio Cristo. Que é a igreja, né? O que é ser igreja de verdade? Que diferença tinha entre esses e os outros? Os outros não renunciaram. Os discípulos renunciaram. Os discípulos estavam vazios de si mesmos, de suas próprias intenções. Então o Senhor falou assim, eu posso confiar a glória a esses homens, porque eles não vão usar para o benefício próprio, eles não vão usar para eles, não vão usar para o nome deles, eles vão usar em meu nome. Quando a palavra diz que Deus encontrou Davi, Deus achou Davi, cara, isso é uma dinâmica muito simples. Deus está procurando. A Bíblia diz que Deus encontrou Noé. Deus passou os seus olhos sobre a terra e quando viu Noé, a palavra diz que Deus sorriu. Noé fez Deus sorrir. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que significa isso? Deus está procurando. Deus está à procura. Deus está à procura de uma igreja, de um povo, de uma congregação, de uma medida coletiva, aonde Ele possa dar. Onde Ele possa dar autoridade para que a sua vontade se cumpra. Temos enfatizado o Salmo 24. Aquele ao qual tudo lhe pertence, só está procurando um portal para descer. Só está procurando uma porta para ele poder entrar. E nessa porta, nesse portal, nesse lugar onde se levantarem esses portais eternos, ali ele vai deliberar autoridade para que se faça em seu nome. Agora imagina, como o Senhor vai poder confiar a sua glória e autoridade para quem está cheio de si mesmo, para uma igreja cheia de si mesmo. Nós vamos usar os benefícios do reino ao nosso próprio favor. Então os discípulos passaram todos aqueles anos com Jesus fazendo o quê? Renunciando. Eu falei esse domingo lá, onde a gente foi na igreja lá. Cara, a pesca maravilhosa nunca foi sobre a capacidade de Jesus multiplicar peixe ou encher. Não, nunca. A ênfase não é essa. A ênfase da pesca maravilhosa foi sobre um convite de Jesus para que eles deixassem suas vidas e o seguissem. A gente que faz a campanha, né? A campanha da pesca maravilhosa, né? A gente lê aquele texto e enfatiza, cara, tá vendo? Jesus tem poder para multiplicar. Cara, não é sobre isso. Jesus tem poder para quebrantar os nossos corações. Jesus tem poder para que a gente olhe para Ele e fale, cara, Ele vale mais do que o barco cheio. Ele vale mais do que todas as coisas que Ele pode me dar. Então aquele texto não é sobre a capacidade que Jesus tem para fazer as coisas, isso é inegável. Mas esse texto é sobre um convite para que nos tornemos seus discípulos. Foi para esses camaradas, foi para esses caras que Deus falou assim, cara, eu posso confiar a vocês o Espírito. Eu posso permitir que vocês falem em meu nome. Eu posso permitir que vocês... eu estou dando para vocês a procuração. O que vocês ligarem, será ligado nos céus. O que vocês concordarem, será concordado nos céus. Então, se nós não tivermos renúncia em nosso coração, nós vamos sair daqui cheio de conhecimento. É só o que vai acontecer. Enquanto a gente não aceitar o fato de que evangelho é renúncia, discipulado é renúncia, cara, você não vem para o discipulado para sair mais cheio, você vem para o discipulado para sair derrotado. Você volta com menos de você. Você volta mais crente de que Deus é soberano e Ele só quer governar nossas vidas. Que Ele governa sobre a igreja, sobre nós, sobre tudo. Então o discipulado não é para fazer com que a gente volte para casa
uma porção maior de palavra, de versículos decorados, peguei uma chave aqui, agora entendi. Não, é mais que isso, é menos de nós. Porque um discipulado com homens cheios de si mesmo vai empoderar o orgulho que a gente já tem. Mas um discipulado, por meio do esvaziamento, do esvaziar, do deixar, cara, o Senhor fala, cara, eu posso confiar, eu posso dar a eles autoridade. Então nós precisamos ter muito claro essa medida em nosso coração. A única coisa que nós precisamos para fluir e funcionar nessa nação é a autoridade de Deus. A maior ferramenta que a gente precisa para fluir e funcionar aqui é o poder do Espírito Santo. Nós não precisamos de outra coisa. Então, por que os discípulos tiveram que seguir? Por que o discipulado é sobre seguir? Né? Por que a medida da igreja é ir para diante da face, da presença? Porque todas as coisas, todo o convite, todas as ordenanças de Jesus parte de uma só coisa. Deixe você mesmo. Saia de si mesmo. Você tem que deixar, você tem que sair. Sai de onde está. Sai da condição que você está. Sai da posição que você está. Sai do lugar que você está. Sai de dentro de suas próprias vontades. Tem que deixar. Você tem que se mudar. Você tem que, tem que se dispor a sair. Porque alguém que está disposto a... Poxa, mas quem é que merece? Quem é que pode? Cara, é o que está disposto a deixar a si mesmo. É o que está disposto a lavar as mãos, purificar o coração. É o que está disposto a subir. É o que está disposto a dizer assim, cara, eu abro mão do governo. E aí o Senhor vai falar, cara, encontrei um lugar onde eu posso liderar. E nesse lugar eu posso deliberar para os meus filhos, para a minha igreja, autoridade para que eles façam em meu nome. Nós não fomos chamados para buscar a Jesus pelo quanto Ele pode melhorar a nossa vida nessa nação, cara. Nós precisamos de um batismo para não só entender, eu falo todo culto, você pode falar, poxa, não, beleza, já entendi. Não é o entendimento, é a revelação disso. Porque ainda a gente luta, né? O que eu tenho que deixar? Será que é meu emprego? Será que é isso aqui? Será que é o Instagram? Será que é essas coisas? A gente fica, né? A gente quer uma receita, a gente não teve a revelação ainda. E busque isso, amém? Busque isso. Busque, Senhor, me ajuda, Senhor, abre os meus olhos e me batiza com essa responsabilidade, me batiza com esse coração. Vamos lá. Abre Salmo 47. Eu até me perdi, nem sei qual é a aula já. Mas já passou de 15, já não passou? Sobre esse tema, já, né? Vamos pra frente. Tem mais um bocado ainda. Eu não lembro quando é que a gente começou. Foi antes? Vamos lá, Salmo 47, por favor, alguém leia inteiro. Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob os nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança e orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo de Deus de Abraão.
pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. Cara, mano, é muita coisa. Ele diz muita coisa aqui. Cara, isso aqui é uma sentença escrita na eternidade. Essas são as sentenças que Davi acessou, que já estavam, são sentenças determinadas na eternidade. São sentenças já determinadas nos céus, são sentenças, cara, ele acessou esse lugar, ele descobriu o que está escrito na eternidade. Sabe, o que Davi proclama aqui é algo que, cara, a intimidade de Davi, a devoção de Davi, a proximidade de Davi com o Senhor, fazia com que... É como se Davi ouvisse as conversas dos céus, sabe? É como se Davi acessasse as conversas, é como se Davi acessasse o que estava sendo dito, as proclamações, sabe? Porque hoje nós caminhamos sobre... aqui a palavra está imutável, né? A gente caminha sobre a palavra. Mas, cara, ele caminhava sobre o quê? Sabe? Mano, ele escreveu coisas que nós caminhamos sobre o que esse cara escreveu. Então, a sua proximidade, a sua devoção, a sua revelação e clareza da eternidade é como se ele tinha uma ousadia, uma graça, ao mesmo tempo uma liberdade de anunciar essas sentenças que você fala, cara, mano, ou ele era muito doido, parece que ou era ele que dizia o que Deus fazia, ou ele tinha muita clareza e revelação do que Deus queria fazer, e ele jogava, sabe, liberava. Então, cara, e quase todos são assim, mas esse exclusivamente aqui, são sentenças. Olha que loucura o que Davi fala aqui. No versículo 3, ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sobre os nossos pés. Sobre os nossos pés. Ele não está falando agora sobre os pés do Senhor. Não, ele tomou essa ousadia. E quem estava na aula passada, eu falei, sempre quando, não sei se é a aula passada ou retrasada, mas quando a gente olha assim, os inimigos, as nações, os exércitos e tal, a nossa realidade não é como a de Davi, né? De ir lá enfrentar um exército a fio da espada. Mas o princípio é o mesmo. Porque qual a diferença entre o exército que Davi enfrentava e os principados e potestades de hoje? O que une os dois? É a afronta contra o propósito de Deus. O que difere esse exército de carne e osso, né? O que une, né, esse exército de carne e osso aqui que Davi lutava e os principados e potestades que nós lutamos hoje? O que une os dois? É o alvo deles. O alvo deles é destruir a obra, o avanço da vontade do Senhor. Então, esses eram os inimigos. Esses eram... Sempre quando a gente lê, a gente não pode caçar os inimigos. A gente tem que sempre se arremeter a tudo aquilo que se levanta contra o propósito, o avanço da obra de Deus. Então, quando ele fala que, cara, ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob os nossos pés. Cara, Cristo foi... Aquela matemática simples. Cristo foi colocado acima de todo nome, acima de todo governante espiritual, e nos colocou assentado com ele. Essa é a realidade da igreja. Essa é uma igreja que ora as sentenças do Senhor. Então, o que eu estou ensinando aqui, gente, não é só a forma de orar, mas, cara, é uma coisa que precisa vir por meio do Espírito, uma revelação que tem que crescer em nós, que faz com que essa oração seja baseada na fé e não só na repetição. Porque é fácil ensinar, gente, quando vocês orar agora, vamos orar assim, principado e potestade, vocês estão debaixo dos nossos pés. É uma verdade, é uma sentença, está corretíssimo, mas é diferente de quando isso se torna uma revelação em nós, é diferente quando a gente tem a autoridade para orar isso, é diferente quando realmente nós estamos assentados com Cristo nesse lugar. Eu não posso ser inocente o suficiente para dizer que qualquer prédio que se abre e se chama de igreja está sentado nas regiões celestiais, cara, infelizmente, eu não posso dizer, eu não sei nem se a gente está, quanto mais... Eu não posso dizer, porque se a igreja realmente está nesse lugar, cara, a gente precisa ter a evidência de que cativos estão sendo presos. Pô, Gessé, mas então você acha que... acho que não tem ninguém, né? Porque a gente olha assim, não tem nenhum novo convertido. Não, nós estamos sendo libertos primeiro. Nós estamos sendo livres desses cativeiros. Nós estamos sendo rasgados diante de nós essa religiosidade, essas... Por quê? Porque só quem pode libertar um preso é alguém que está livre, né? Já viu um preso libertar um preso? Não tem como. Então,
Aí volta, a conversão da igreja trará a conversão do mundo. Então, a nossa urgência em acessar, em buscar a revelação do Espírito para entender essas coisas... Cara, não adianta você achar que você vai vir aqui toda terça aprender, e se você não esticar a sua medida de devoção e santidade, busca pelo Senhor, isso aqui só vai ser instrução. Se você anotou, tudo bem. Se você não anotou, vai entrar aqui, sair aqui, e não lembra e não sabe. E se anotou, você pode ler para relembrar. Mas se for por meio... Cara, se tiver junto com o Espírito, cara, transforma numa revelação, cara. Isso se torna parte da sua vida e você sabe quem você é. Você não sabe só o que você vai dizer. Então, poxa, cara, Davi, como é que Davi fala? Não, o Senhor derrota os povos e põe as nações sob os nossos pés. Essa é uma igreja, essa é o modelo bíblico da igreja de Cristo, que está assentada com ele nas regiões celestiais, e os principados e potestades estão debaixo de seus pés. Os principados e potestades estão debaixo da autoridade. Vai virar mesmo, eu tenho que abrir esse pezinho aqui. Estica esse pé. Aí. E... Então... Cara... É precioso demais essas sentenças. E eu leio isso e eu penso assim, cara, nós precisamos buscar esse lugar. Nós precisamos dessa revelação. Não é imitar. Nós precisamos dessa mesma revelação que ele tinha. Porque, cara, da onde vinha a ousadia de Davi, de enfrentar os inimigos, cara? Mano, ele não tinha dó. Tipo assim, né? Ele não tinha dó, ele não tinha aquela... Pô, mas será que é? Será que não? Será que eu faço uma amizade? Tipo assim, Davi era irredutível, meu amigo. Era inimigo de Deus, ele arrancava a cabeça. Não estava nem aí. Não tinha... Da onde vinha essa certeza? Não tinha aquela dualidade, né? Não tinha aquela passividade, ele não tinha aquela... Pô, será que é? Pô, mas será que vai ter algum benefício se eu... Não, mano, ele literalmente arrancava a cabeça. Porque ele sabia quem ele estava defendendo, a luta de quem ele estava lutando e contra quem aquele exército estava se levantando. É por isso que, para mim, são as duas diferenças de igreja. É o exército de Saul diante de Golias e Davi diante de Golias. Olha a diferença da postura dos dois. O exército de Saul é a igreja dos homens. O exército de Saul é como a igreja se comporta hoje em dia. O gigante está ali e a gente fica... será que é para matar? Pô, se a gente fizer uma amizade com ele, né? A gente vai capaz de não morrer, né? É o que mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Pô, o cara Davi, ele nem... Acho que ele nem quis ouvir ninguém. Ele que pergunta para os caras, pô, vocês estão aqui parados? Vocês não estão... Então, assim, veja como não adianta, o ensino não vai fazer isso. É uma revelação que vai fazer isso. Quando Davi olhou para Golias, a primeira coisa que ele viu, o inimigo de Deus. Entendeu? O exército ficou, cara, mas não sei, agora vai, será que não vai? Assim, a nossa passividade faz com que a gente se comporte assim diante de principados e potestades, diante das coisas que se levantam. Então, falta a nós a identidade clara de quem somos, de onde estamos, do que Deus disse, tipo assim, das ferramentas que Ele tem para nós. Então, cara, eu leio isso aqui e eu falo, mano, é muita convicção, é muita ousadia, é muita clareza. Ele não tinha dúvida. O que ele falava era... Nós precisamos dessa revelação. Ele tinha uma identificação clara de quem era opositor de Deus e da sua vontade. E nós temos uma clareza, cara. O opositor da vontade do Senhor é o espírito desse mundo, o espírito do anticristo. São principados e potestades governados por Satanás. A nossa dificuldade é identificar as coisas que esses principados e potestades governam e como essas coisas agem contra nós, contra a igreja de Cristo. Então, na nossa dificuldade, dessa falta de revelação, de identificar essas coisas, a gente, às vezes, é amigo de umas coisas que são contra a vontade de Deus. Às vezes a gente está flertando e se relacionando com coisas que são inimigo da vontade de Deus. É Sansão e Dalila. Né? Sansão está ali flertando e, pô, que legal, e, pô, tipo, dormindo com o inimigo. Né? E o inimigo ali, quem estava domingo ouviu isso, o inimigo constantemente, todo dia, batendo na tecla, a fim de tirar a consagração, tirar o poder, tirar a autoridade. Eles não queriam matar Sansão, eles só queriam tirar a força dele. Porque Sansão sem força, o que ele era? O que ele mesmo diz? Era um homem igual a todos os outros homens. Então, se o diabo vai fechar a igreja? Não. Ele só quer que a gente não esteja sentado com Cristo nas regiões celestiais, aí não tem problema.
Então você consegue entender a diferença? Nós podemos, cara, e é um risco terrível que a gente corre. A gente aprendeu a fazer igreja sem o poder de Deus, sem a presença do Espírito. Parece que é opcional, né? É como a gente vai comprar um produto. Ah, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. A gente acha que dá para fazer igreja sem tudo isso. Não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto. Não é opcional. A igreja nasceu debaixo de uma revelação. A primeira vez que o Senhor fala, cara, vou estabelecer minha igreja, foi diante de uma revelação. Foi diante de uns homens que entenderam quem ele era. Eu falei, agora podemos começar. Então, assim, não é opcional. Tipo assim, poder do Espírito não é opcional para a igreja. Vamos abrir uma igreja aqui, como é que a gente vai abrir? Não, vamos abrir, não precisa ser tão poderosa, vamos abrir normal, assim. Né? Não é opcional, não é como comprar um produto. E, cara, eu vou te falar, para ser igreja bíblica é mais caro mesmo. Quando você vai comprar um produto, né? Tem os opcionais, vai comprar um celular, né? Tem de 1 tera, tem de 500 GB, tem de 128, tem de 64. Cada um é um preço, né? Mano, tem um preço para pagar, cara. Para a igreja ter autoridade, tem um preço para pagar. Para ser abençoado por Deus não tem preço nenhum. É só clamar, Ele é um Pai e Ele vai fazer. Mas para ter autoridade sobre uma nação, para libertar os presos, para poder ajudar os outros, sabe? Para poder salvar a gente, para poder... Cara, aí tem que pagar o preço. É o preço para receber a autoridade. É o preço que os discípulos receberam. É o preço que os discípulos pagaram. É o preço da renúncia. É o preço da sujeição, é se deixar ser governado pelo Senhor. Os fariseus tinham tudo o possível e mais pomposo. Eles tinham a identificação. Aqui tá os mestres, tal. Eles tinham tudo. Eles só não tinham o principal. Eles não tinham autoridade. Eles tinham autoridade sobre pessoas, sobre coisas, mas não tinham autoridade do Espírito. Os discípulos não tinham nada. Cara, os discípulos não tinham nada, mano. Nada. Mas eles tinham tudo. Onde eles iam... Nós estávamos falando da sombra, né? A sombra curava. Né? A sombra curava. Por quê? Porque não era a campanha da sombra, não. É porque eles tinham autoridade, Deus deu. Deus falou assim, cara, vocês abriram mão de tudo. Pega, recebam essa autoridade. Então o Senhor quer desenvolver isso no homem coletivo. O Senhor quer que esse homem coletivo, esse corpo, seja assim. Mas a gente vai ter que esticar a nossa medida. O preço é mais alto. Amém? E nós seremos frustrados e decepcionados se não vivermos isso, porque essa casa nasceu para isso. Nós não temos escolha. Uma coisa é quando você abre uma igreja e você quer fazer dela o que você quer, beleza, Deus vai respeitar. O problema é que não foi nem nós que abrimos, foi o Senhor. Não foi nós que escolhemos começar a fazer, foi o Senhor que disse faça. O Senhor que trouxe gente lá em casa, que bateu na porta, falou, o que tem aqui, né? Eu quero... Entendeu? O Senhor fez nascer. Então nós não temos o direito. Amém? Então, esse Salmo 47 é uma sentença escrita na eternidade, ao qual nós precisamos crer em primeiro lugar e fazer uso dela em nossas orações, fazer uso dela em nossas movimentações coletivas. Aprender a praticar e deliberar as sentenças escritas do céu na eternidade. Então, esse versículo 3 aqui, ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob os nossos pés. Cara, isso não é um princípio ou uma chave ou um gatilho que destrava nossos sonhos e desejos, não. Isso é uma sentença usada por um grupo de irmãos, ou seja, por uma igreja que está trabalhando em prol da vontade de Deus. Por várias e inúmeras vezes, Davi usa o termo, os inimigos do Senhor. Você já viu? Os Salmos, onde Davi diz, os inimigos de Deus, os seus inimigos. Às vezes ele usa também os meus inimigos, ele fala sobre ele, né? Mas por que ele fala os meus inimigos? Porque ele estava trabalhando em prol do Senhor. Então, é o mesmo princípio de Saulo indo perseguir a igreja em Damasco. O diabo não pode ir contra Deus, mas ele ia contra o povo de Deus. Por que Israel é perseguido até hoje? Por que Israel sempre foi perseguida? Porque o diabo não pode derrotar Deus. Ele está derrotando o plano de Deus. Ele quer derrotar o povo de Deus. Então, e acontece, nasceu, está aí até hoje e está piorando. Pode contar os dias, vai estourar uma guerra lá, hein? Feia. Pode contar os dias aí, as horas. Vai ficar feio como talvez nunca antes. E por quê? Porque o diabo só tem esse alvo.
Ele só quer destruir o povo de Deus. Então Davi ele falava, os meus inimigos, os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor, os inimigos do povo santo, os inimigos do povo do Senhor. Então isso não é uma sentença. Aí é onde entra, os crentes mais velhos sabem disso. A gente sempre usou esses termos para os nossos inimigos, né? Tipo, o meu vizinho tá brigando comigo, tá me afrontando, brigou por causa do muro. Aí a gente vai lá e ora, Senhor, derrota os meus inimigos, coloca os meus inimigos diante dos meus... Né? A gente tem essa característica, o crente se aposta dessas coisas e cria... É uma religião isso, né, cara? Isso é uma coisa terrível. E ineficaz, né? Ineficaz, como é que a gente ainda cai nessas coisas? E... Poxa, então Deus não pode me abençoar? Claro que pode. Na verdade, a gente deve usar essas chaves, essas sentenças, desde que a gente esteja em favor dele. Desde que a gente esteja em prol dele. Pensa no exército, né? O soldado está lá. Ele está representando aquele governo, aquele rei. Então ele tem a autoridade para fazer, para falar, para deliberar. Tem as suas obrigações ainda, mas também tem seus benefícios. Né? Então, aconteceu alguma coisa, ele volta para casa, né? Os caras vão lá, quando morre, ele leva o corpo, aquelas coisas de filme, né? Ou quando o cara se machuca, ou depois... Então, assim, mas então não tem benefício desse? Tem o benefício voltado para aqueles que estão debaixo daquilo que o Senhor está fazendo, do que o rei está fazendo. Essa é a autoridade que nos dá para dizer, não é o meu vizinho, é o Espírito que age sobre ele. Qual é a diferença? Como é que eu sei que quando uma afronta se levanta para impedir você de fluir na vontade do Senhor? Por exemplo, vamos falar de uma coisa bem prática, todo mundo gosta, dinheiro. Como é que eu não posso orar para pedir para Deus me abençoar? Claro que pode. Vamos fazer uma conta bem simples. Aí depende do seu coração, aí você faz as contas você aí mesmo, sonda o seu coração. Vamos lá. Beleza, Gessé, então eu entendi. Deus me chamou, vim para essa nação para fazer a vontade de Deus. Beleza, então Gessé, beleza, entendi. Agora eu estou aqui, eu e minha casa... Estamos nos estabelecendo aqui, porque estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Beleza. O que se precisa para estar em outra nação, para viver em outra nação? Você precisa de um emprego. Não precisa? Precisa ou não precisa? Sim. Você precisa de um salário, não precisa? Pronto. Se você precisa ter uma condição boa para poder sustentar a tua família, pagar as tuas contas, comprar... Não precisa? Sim. E você não está aqui em prol do Senhor? Você não está aqui para cooperar com a vontade do Senhor? Você tem autoridade para orar sobre essas coisas. Deu para explicar? Deu para entender? Conseguiu entender mesmo? Sim. Então, eu tenho autoridade para falar, Senhor, seguinte, só que agora você vai ser som do teu coração, né? Não vai fazer disso aqui um chavão e vai para casa rezar o terço dizendo que eu ensinei que vai ter dinheiro agora. Não. Faz as contas, a serviço de quem você está. Se você está a serviço de si mesmo, meu amigo, se coça e vai atrás. Você está a serviço do Senhor, mano. Se um exército de homens maus, cara, pega o pior exército que se acha da Rússia, do Irã, ele não deixa o soldado passar necessidade e dificuldade, tu acha que o rei da glória vai deixar? De duas uma, ou a gente não está servindo ele, né? Então é aquela coisa, pro que eu quero talvez não tenha, mas pro que eu preciso tem. Dificilmente você vai ver um soldado, meu amigo, o cara tá na guerra, dificilmente ele vai, o delivery do McDonald's vai lá levar um lanche para ele. Mas ele tem o suprimento necessário para ele não morrer de fome ali e ele tem uma espingarda, pelo menos. Né? Ele tem uma bota. Por quê? Porque para cumprir a missão, o seu governante deu. Cara, mano, se homens naturais fazem isso, imagina o Rei da Glória. Imagina Deus, que é bom, que é perfeito, que é justo. Então, assim, o que me dá autoridade para clamar pela... Senhor, abre as portas, Senhor... Se eu estou... Cara, se a autoridade sobre essas coisas a gente tem se a gente está a serviço do Senhor. Então, como é que eu identifico o que é um inimigo, o que é principado e potestade? Se aquilo está se levantando para impedir seu funcionamento na obra. Você está a serviço de Cristo? Estou. Então eu preciso, Senhor, do emprego, do recurso e do dinheiro para me sustentar. Senhor, eu preciso de um emprego melhor, cara. Esse emprego aqui, Senhor, está... É Davi, cara, usando as sentenças. Por quê? Senhor, porque isso está em favor do reino de Deus. Está em favor da vontade do Senhor. Isso está impedindo para o Senhor. Como é que eu vou, Senhor? Como é que eu vou conseguir fluir aqui
Sem dinheiro, Senhor, eu vou ter que voltar. O Senhor me ajuda? Está vendo como o que precisa mudar não é a nossa condição financeira? O que precisa mudar é quem nos governa. O que precisa mudar é o nosso serviço, é entender a quem nós servimos, o que estamos fazendo aqui. É o governo da nossa vida que tem que mudar. Porque quando o governo da nossa vida mudar, cara, o que precisa para cumprir a missão a gente vai ter. Então Davi fala, Senhor, derrota os seus inimigos. Porque, cara, ele sabia que ele batia na porta do Senhor e fala, ei, Senhor. Cara, tem umas coisas que você vê Davi falando com Deus, Moisés falando com Deus. Você fala, rapaz, que bicho ousado, né? Moisés parecia que queria dar ordem para Deus. Mano, era intimidade, cara. Ele sabia para quem ele estava trabalhando. Ele largou tudo para ir lá. Carregar aquele milhares de pessoas murmurando, reclamando, para cumprir a vontade do Senhor. Não era dele. Ele deixou bem claro, Deus, eu não quero. Mas eu me sujeito. Então vamos lá, é a sua obra, a sua vontade. Então o Senhor vai ter que fazer. Irmão, por que... Olha, presta atenção comigo. Por que Deus não fazia a água sair da rocha antes deles chegar lá? Você parou para pensar isso? Vamos lá. Você acha que Deus não sabia que não ia ter água? Hã? Vocês acham que Deus não sabia que não ia ter água quando eles chegassem em tal lugar? Mano, Deus é proposital, intencional em tudo. Deus queria que eles fossem até o Senhor. Deus queria que eles tivessem clareza, discernimento. Deus queria que eles usassem as armas espirituais. Deus queria ensinar o povo a carregar a autoridade de Deus, cara. Por que Deus não abriu o mar vermelho antes deles chegar lá? Sabe que Deus foi pego de surpresa, né? Deus estava dormindo. O Senhor não está vendo o mar? Oh, meu Deus do céu, nem vi aqui. O que a gente faz agora? Não, Deus sabia. Entendeu? É o pai deixando o filho resolver os problemas. O Joaquim tem que fazer assim, de vez em quando, leva o lixo. Ele vai levar, a primeira vez ele leva, como é que eu faço? Aperta aqui. Agora ele leva o lixo e já leva a chave, para quando precisar voltar ele já abre. Tipo, você vai deixando usar da autoridade, você vai deixando ele usar, aprender a ter autoridade, aprender a... Cara, é isso que Deus fazia. Aí Moisés tinha uns embates com Deus, assim, que parece que Deus tinha esquecido. Não, Deus intencionalmente, propositalmente, estava desenvolvendo a maturidade e a autoridade deles. Hã? Bem aquele diálogo que ele manda Deus se arrepender, eu acho que quebra o coração do Moisés. Isso aí. Esse é um dos diálogos principal. Então, por que Deus já não fez antes? Porque Deus quer desenvolver a nossa autoridade, intimidade, maturidade com Ele. Entendeu? Então, o povo tinha... Por isso que o Moisés tinha intimidade, ele falava com Deus. O povo não tinha intimidade nenhuma, só reclamava. Então, a gente se move assim. Então a gente quer usar a autoridade para algumas coisas que não foi deliberado por Deus. Por isso que eu falo, para crescer de vida não precisa buscar Deus. Então é só trabalhar direitinho, vai dar certo. Tem pessoas que vêm para cá, cara, que não servem a Deus e conseguem, abre empresa, funciona, prospera. E aí? Qual é o segredo? Não vai dizer que foi o diabo que deu para ele. Vai menosprezar o trabalho do cara, a inteligência. O cara trabalhou, estudou, fez curso. Aí vai dizer que agora... Não. Então, a favor de quem nós estamos... a serviço de quem nós estamos, porque se a nossa vida e a nossa casa está aqui para servir ao Senhor, cara, Rei Deus, dá um jeito aí. Dá um jeito aí, Senhor. Como é que eu vou cumprir sua vontade? Senhor, como é que eu vou pagar o aluguel? Eu vou ter que... Então, o Senhor vai perder um baita guerreiro, quer ver? Então, não é um segredo que se ensina, não é sobre o segredo de orar dessa forma, não, é sobre governo. Sempre volta para a oração do Pai Nosso, sempre volta para lá. É quem te governa, é quem te... E aí, cara, nós podemos usar as sentenças escritas do Senhor. Amém? Então, agora eu já sei, agora eu vou voltar para casa, vou orar amanhã, os caras vão me ligar e vai resolver minha vida, meu problema financeiro. Não. Volta para casa e vê quem te governa. Volta para casa e vasculha. Vai atrás, entrega. Amém? Então, isso não é sentença deliberada. Faz como... Eu tenho um sonho, vou usar isso aqui. Não, Senhor, o Senhor disse que botou todos os inimigos debaixo do meu... Para realizar meus sonhos, não. É para realizar os sonhos de Deus. Cara, isso é uma arma que coopera com o cumprimento do plano de Deus e deve ser usada para benefício do avanço contra tudo aquilo que se opõe ao seu povo.
Amém? Então, tudo que você identificar que se levanta contra a sua vida, no desenvolvimento da vontade do Senhor, na cooperação com a vontade do Senhor, você tem autoridade para repreender. Você tem autoridade para, meu amigo, essa vitória, cara, você já ganhou. Você já ganhou essa vitória, não tem jeito. Mas por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não abriu o mar antes deles chegar? Por que o Senhor não arrumou uma torneirinha de água? Porque o Senhor quer que a gente se desenvolva, o Senhor quer que a gente use dessas armas, o Senhor quer que a gente aprenda a lidar com essas coisas, porque, cara, aí ninguém segura a igreja, cara. Ah, mas o Senhor já podia ter feito antes. Não, Ele quer que a gente cresça, sem desenvolvimento, cara. Não adianta, a gente não vai a lugar nenhum. Pô, mas por que o Senhor permitiu isso acontecer? O povo do deserto fazia a mesma pergunta. A multidão fazia a mesma reclamação, a mesma murmuração. Cara, vamos se aproximar de Deus. Se aproxima de Deus que você vai entender. O Senhor vai falar e a gente não vai ter medo mais dos embates, a gente vai para cima. O que a gente quer construir um cristianismo que desvia dos problemas. Não, Deus está nos ensinando a vencer eles. Deus está nos ensinando a ter autoridade sobre eles. Deus não quer que a gente... um evangelho sem problema. Não, isso não existe, irmãos. Filosofia de vida nenhuma. O cara mais zen, que ele vai ter um problema. Vai acontecer alguma coisa. Todo mundo vai perder o controle de alguma coisa na vida, em algum momento. E o evangelho do Senhor também, não tem jeito. Ele quer nos ensinar a usar essas armas e essa autoridade. Então, dei esse exemplo financeiro porque eu acho que é mais fácil para a gente entender, né? Que talvez é uma das coisas que mais pega a gente aqui, nessa realidade. As dificuldades, os embates. Agora, se eu sei para quem eu estou funcionando, para quem eu estou trabalhando, meu amigo, vai ter tudo que eu preciso para o cumprimento. Eu não tenho tudo que eu quero. Mas o que eu preciso para cumprir minha missão em Portugal, eu tenho. Eu não tenho o que eu desejo, os meus sonhos, as coisas, eu não tenho. Mas o que eu preciso para cumprir o meu, eu tenho. Não falta. Se nós usarmos essas sentenças fora do contexto, nós vamos ficar repetindo essa oração como se fosse um mantra, como se fosse um pensamento positivo. E vamos querer usar isso num contexto dos nossos inimigos pessoais, enfim, não vai rolar. Agora eu vou ler um texto, cara, que vai ficar muito mais claro ainda. Vai lá, 2 Crônicas. Nossa, cara, esse texto é muito top. 2 Crônicas. Vinte. Segunda Crônicas 20. Cara, muito legal esse texto, muito legal. Eu queria que alguém lesse. Nós vamos ler quase o capítulo inteiro, tá? Você vai ler mais a Bíblia do que você leu a semana inteira, só agora. Nós vamos ler até o versículo 29, ok? Não, até o 30. Eu queria que alguém lesse, levantasse, viesse aqui, virasse para lá e fosse lendo. Alguém que lê bem certinho, pausadinho, respeita as vírgulas, os pontos de interrogação, pontos. Olha ali, ó. Aí, rapaz, não tem medo de nada, rapaz. Tá vendo? Ó, lê até o 30. Gente, acompanha, por favor, tá bom? Ó, depois das coisas que eu falei, ó, pega tudo que a gente aprendeu e vai aplicando no texto. Vamos lá. Quando eu te cortar, você dá a pausa e depois você continua. Tá bom. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azatamar, isto é, em Gedi. Ó, Josafá era o rei ali, né? Tá ok? Então, vai lá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Alarmado? Alarmado. Ah, tá. Alarmado. Tá, é que amedronta, ficou com medo, né? Vamos lá, vai lá. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo... Pausa. Cara, por que Deus permitiu, cara, os inimigos se juntar ali, cara?
Mano, por que Deus permitiu o exército inimigo afrontar o povo? Por que Deus permitiu que o exército viesse ao redor deles? Por que o Senhor permitiu essa crise? Por que o Senhor permitiu essa... poxa, meu patrão, por que o Senhor permitiu... Caramba, o que eu faço agora? Eu vou me embora. Oh, Jesus amado, socorro. O que o Josafá fez? Versículo 3. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Consultou o Senhor e proclamou Isso. um jejum. Vamos lá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Cara, nada como uma crise, cara, pra levar a gente pra Jesus, né? Tá vendo, ó? Nada como uma crisezinha pra gente orar mais, buscar mais, né? Vamos proclamar um jejum, igreja, vamos lá, vamos orar, jejuar 3 dias. Olha, cara, a bênção que... Mano, a crise é nossa companheira, gente, eu falo isso. Mano, as crises são nossas parceiras de jornada, glória a Deus por elas. Amém? Tá vendo ali, ó? O rei foi buscar Deus, foi consultar, já proclamou um jejum, o povo veio de todo canto. Vamos lá. Já fizeram um seminário, uma conferência. Vai. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Alguém que conhece a Deus está orando, ó. Não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Mano, cara, ó, presta atenção. Eles estão usando as sentenças de Deus para orar. Ele falou: Senhor deu essa terra para nós. Senhor, essa terra é nossa, não é deles. O Senhor prometeu isso para... Tá vendo, cara? O que uma oração segundo a palavra de Deus, uma oração segundo a vontade de Deus. Vai lá. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Uau! Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Irmão, sempre tem que ter um profeta. Tem que ter alguém que está ouvindo o Senhor, tem que ter alguém que está com os ouvidos voltados para o Senhor. Vai. Filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse... Vamos lá. Contexto. Os inimigos do Senhor cercaram o povo de Deus a fim de destruir e invadir o povo de Deus. Josafá vai diante de Deus e fala: Senhor, apresentou a causa. Falou assim: seguinte, os caras estão aqui, como se Deus não soubesse, né? Os caras estão aqui, mas é isso que Deus quer. É o relacionamento. Apresenta a causa. Senhor, os caras estão aqui. Não é a minha guerra, os caras não querem invadir minha casa para roubar meu dinheiro do banco. Não, Senhor, é o teu povo, é a tua vontade. Eu estou aqui em favor, eu estou aqui liderando teu povo. Senhor, os caras estão aqui, o Senhor é o Deus que fez. Essa promessa não é para eles, essa terra não é deles. Taraná, taraná, taraná. Aí, agora Deus vai fazer o quê? Deus vai responder. Ok? Apresentou a causa, agora Deus responde. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Pronto, é isso aí. O que Deus está falando? O
que Deus falou para eles? Não é de vocês. Fiquem em paz. É contra mim que ele vem. Vamos lá, gente. Vê se isso não faz sentido com Saulo indo para Damasco perseguir os cristãos. Quem é que aparece no meio do caminho e fala: ei, Saulo, tá ficando doido, é? Cara, quem é tu? Cara, sou eu, o cara que você persegue. Não, mas eu estou em perseguir o povo. Não, você está perseguindo a mim. Perseguir o meu povo, persegue a mim. Vê se não é o mesmo princípio. Vê se não é o mesmo entendimento. Vê se não é Deus se apresentando da mesma forma. Visto como Jesus, tá vendo como Jesus trabalha em favor dos... A gente pega esses chavões e usa em qualquer coisa. Não, em favor dos seus, da sua vontade, daquilo que se levanta contra ele. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Giz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Não, olha só que loucura. Aí imagina o povo ouvindo aquilo ali. Não, rapaz, fiquem em paz, eu vou destruir eles. Essa guerra não é de vocês, não. Essa guerra é minha e tal. Aí eu fico imaginando o povo, ufa, glória a Deus, então vou voltar para casa. Deus falou: não, você pode ir. Tá vendo como o evangelho não bate? Deus falou assim: Deus não quer livrar a gente da guerra, irmão. Deus quer mostrar para nós quem Ele é, a autoridade que Ele tem, a autoridade que Ele nos deu. Ele quer que a gente vá para cima. Por que Deus então não falou: não, então fica em casa, tadinho de vocês. Vai lá pro sofá, fica lá na televisão que eu vou lutar essa guerra para vocês. Fiquem em paz. Não precisa fazer nada. Ah, tadinho, fica lá de você, coitadinho. Pode ficar de boa ali que eu vou fazer essa luta por vocês. Isso não desenvolve, cara. Isso atrofia. Isso não amadurece. Isso não faz crescer. Deus falou assim: ó, essa guerra é minha, é contra mim, não tem nada a ver com vocês. Vocês não vão perder, mas vai lá. Cara, Deus, nós não somos cooperadores do avanço da vontade do Senhor, então a gente tem que ir. Ele nos deu autoridade para em seu nome fazer, em seu nome falar, em seu nome lutar, em seu nome vencer. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Pausa. Olha o que Deus está falando. Vocês não precisam lutar. Vocês precisam fazer o quê? Lembra que eu tenho falado nas últimas semanas? Cara, se Cristo está sentado no lugar de autoridade sobre todos os governantes da terra, todos os governantes espirituais, todos os principados e potestades, se Cristo colocou a igreja nesse lugar para vencer com Ele, não tem a ver com o que nós vamos fazer, mas com um lugar que nós precisamos ocupar. Faz sentido ou não faz? Não parece que Deus está falando a mesma coisa para eles aqui? Vocês não vão precisar lutar. Toma, mas vocês têm que tomar a posição. O meu coisa Salmo 24. Segue, Débora. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Uau. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Ai, ai, ai. O que eles fizeram? Os caras fizeram uma rodinha, pegaram o violão, meu amigo. E tipo assim... Isso aqui é quase seminário de adoração do que os músicos, do que qualquer outra coisa, né? Mano, é o que eu tenho falado, cara. Se a gente achar que o começo do culto... Por que os irmãos chegam atrasados no culto? Porque, cara, tipo, é só louvor, depois a gente ouve a palavra, né? Não tem problema, né? Perdemos só o início ali, mas... Porque a gente não tem essa noção, essa noção de onde a batalha acontece, onde a guerra acontece. A gente não... A nossa mente ainda é muito religiosa e metódica. A gente não entende, cara, a graça e o poder que há por meio de uma adoração de uma igreja que teve revelação disso, dessas coisas. Acho que é só cantar, acho que é só a música, né? Mano, o Senhor falou: não tenham medo. Ele disse: tá bom, então pega o violão ali, vamos fazer uma rodinha aqui. Poderoso. Os caras, mano, tipo assim, eles identificaram a soberania identificaram a soberania do Senhor. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me,
Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé Uau. nos profetas do Senhor e terão a vitória. Uau. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor Que de loucura. sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Mano, como é que os caras vão pra guerra fazendo festa, cara? Os caras vão cantando, mano. Não é Senhor, derrota os nossos inimigos. Não. Eles foram já. Eles ganharam. Já tinha ganhado já a luta. Eles foram celebrando, cara. Eles cantaram o quê? O que eles cantaram? Tem que entender a letra. Ô, mano, não é nem uma poesia, não é nem um poema, nada. É deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Simples. É uma revelação do que eles tinham do Senhor. Não era só uma música, uma poesia, uma melodia. Não, era... Mano, sabe o que eu falo? É por meio de uma revelação. A igreja precisa dessa revelação que só o Espírito dá. Pra gente ter graça nas coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente canta, que a gente ensina. Mano, os cara foram pra guerra cantando, cara. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Vamos lá. Cara, os caras começaram a lutar uns contra os outros. Peraí. Quem são nossos inimigos? Os amonitas, os arabitas? Não, quem são nossos inimigos? Vamos lá. Os potestades. O que acontece quando uma igreja, por meio da revelação de Cristo, da revelação da vontade do Senhor, o que acontece quando a gente começa a adorar? Quando a gente começa a louvar, quando a gente cultua, quando a gente se ajunta, quando há congregação e ajuntamento? O que há é a nossa reclamação, a gente pedindo as coisas para Deus, chorando as pitangas, mas o que deveria acontecer? É isso aqui, ó. Cara, por meio da autoridade da igreja, por meio da revelação de Cristo e de sua vontade, quando a gente começa, meu amigo, os demônios saem arrancando a cabeça um dos outros. Tipo assim, abre o caminho. Abre o caminho. Tipo assim, acabou. Não tem. Essa é uma igreja que age por meio da autoridade. Tá vendo como a gente não precisa de outra coisa a não ser pagar o preço por autoridade. Pagar o preço pelo batismo e o derramar do Espírito. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Cara, a hora que isso acontecer com a gente, a hora que essa revelação entrar e a gente se apossar dessa graça, dessa revelação, mano, a legião vai falar pra outra, meu amigo. Uma legião de demônio vai dizer pra outra, ó, os principados de Braga já vão avisar os de Barcelos, dizendo assim, ó, rapaz, assim, se prepara porque os caras estão vindo, mano, não tem jeito, nós já perdemos. Os principados aqui vão ter que se mudar pra outra cidade, porque eles vão dizer assim, cara, não tem jeito, os caras chegaram e os principados vão começar a temer porque a igreja de Cristo está se levantando. Amém. Se você não acredita nisso, meu amigo, olha, eu vou te falar uma coisa bem clara. Não vale a pena.
e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Obrigado, Débora. É isso que a gente faz. Quando a gente cresce, amadurece, se desenvolve, recebe o batismo do Espírito, busca a presença, clama, vai para diante da face do Senhor. É isso que acontece quando uma igreja recebe o dom do Espírito. É legitimada pela presença. Quando a gente sabe o que está fazendo, cara, por meio dessa consciência de estarmos servindo ao Rei, servindo ao Senhor, estar a serviço do seu governo, a serviço do seu reino, a serviço do seu exército. Quando a gente se aposta dessas armas, assim como Davi tem ousadia e não paralisa diante das coisas, não, a gente vai para cima com as armas que o Senhor nos deu. Mano, é isso que acontece. Essa precisa ser a nossa postura, essa é a nossa realidade. Na presença do Senhor, esperem nele com paciência, não se preocupem com o perverso que prospera, nem se aborreça com os planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso lhe trará prejuízos, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. É isso aí. Faz todo sentido com esse texto aqui. Então, gente, assim, esse é o propósito do ajuntamento. Amém? Esse é o propósito da igreja, se juntar, cultuar, se reunir para orar. Esse é o propósito dos nossos ajuntamentos. É a gente crescer na nossa devoção, na nossa sujeição ao Senhor, na adoração. Como eu queria, cara, que os nossos momentos de adoração fossem baseados numa revelação do que a gente tem de Cristo. A gente não vem para o culto para guerrear. A gente vem para o culto para celebrar a majestade e a glória do Senhor, cara. O culto deles aqui, meu amigo, só foi para... Eles já chegaram no dia do culto preparados. Eles já chegaram no culto montado de autoridade. Entendeu? Eles já chegaram no momento da adoração coletiva deles ali. Eles já chegaram sabendo o que Deus tinha falado. A gente faz o contrário. A gente vive a nossa vida a semana toda como quer. A gente vai para o culto para quê? Para dar uma aliviada, né? Para ver o que dá, vamos cavar um poço lá, vamos ver o que o Senhor está fazendo, né? Vamos ver se sai o melhor, quem canta seus males espantas, né? Vamos ver o que... Não, cara. Mano, era uma vida debaixo do governo. Aí quando chegava no momento, cara, não é nós somos beneficiados, quem é beneficiado é a nação, é o povo da cidade, desse país. Eles que estão sendo... Nós não estamos aqui para expulsarmos os nossos problemas, expulsar os vizinhos, não. Nós estamos aqui para expulsar os demônios que aprisionam essa nação e esse povo. Cara, como eu queria que nós nos movêssemos assim, na nossa consciência, por meio da música, por meio da adoração, por meio das canções, por meio da nossa oração, por meio dos nossos ajuntamentos, nossos cultos, sabe? Por meio da reunião de domingo, a reunião da quinta-feira, nossas reuniões de oração. Como eu queria, cara, nós estamos trabalhando para chegar nesse lugar. E o Senhor está vindo por meio da sua palavra trazer clareza e revelação disso. Senão nós só seremos alguém que preenche uma escala, alguém que preenche um cronograma e uns chegam atrasados, outros chegam como estão. Outros não prestam muita atenção, outros não gostam, dizem que aquela música não gostei muito, o meu jeito não é esse. É sobre uma vitória, é sobre a glória de Deus. A gente canta aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente... Cara, é uma vida na presença, não tem jeito. 3 coisas eu quero deixar ressaltada nesse texto que a gente leu. Primeiro, eles levaram a causa até Deus. Amém? Eles levaram a sua causa até Deus. Mas o Senhor não sabe? Sabe, mas Ele quer que Ele quer a gente diante dEle. Você já, às vezes, tipo assim, um problema... bom, vamos lá. Me veio na memória rapidamente aqui. O filho pródigo. O irmão mais velho que ficou em casa foi reclamar, não foi? Tipo assim, mas o senhor, eu tô aqui trabalhando o tempo todo. O pai falou, mas você tá aqui, cara, você... Tipo assim,
é teu, o que é meu é teu, é tudo seu, é nosso, enfim, aquela coisa toda. Ele guardou para ele uma realidade que ele, se ele tivesse chegado pro pai, pô, pai, eu queria ter uma festa aqui, ter meus amigos e tal. Ele falou, não, claro. É mais ou menos essa medida. Deus quer que chegue ao seu conhecimento por meio de nós, que estamos lutando a causa do Senhor. Porque, cara, quem chega até Deus, levando as causas de Deus, é alguém que está dizendo, Deus está falando assim, pô, cara, o cara tá comprometido com a minha vontade. Pô, eles estão se comprometendo. Uma coisa é a gente chegar, Senhor, pô, meus sonhos, meus desejos. Outra coisa é a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, e esse povo, Senhor, esse povo aqui tá... Como é que a gente faz? O Senhor disse que a terra é sua. Senhor, a terra não é do Senhor? Todas as nações não lhe pertencem? E Portugal, como é que a gente faz, Senhor? O Senhor disse que nós estamos assentados contigo, Senhor, nas regiões celestiais. E agora, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer agora? Qual que é as suas ordens? Vamos lá. Senhor, a terra é sua, nós estamos aqui abrindo um portal para que o Senhor venha. Senhor, esse povo está morrendo. Esse povo aqui está definhando, Senhor, por causa do dinheiro, por causa da economia. Esse povo aqui está preso na idolatria, na avareza. Senhor, nós estamos aqui pelo Senhor, não viemos a passeio, Senhor. Como é que a gente faz agora? Está vendo? Isso é levar a Deus a causa de Deus. E a gente ainda está manivelando sobre nós mesmos. Não, temos que avançar nisso. Então, a primeira coisa que eu ressalto aqui, eles levam até Deus a causa que é do próprio Senhor. Eles liberam as sentenças escritas do Senhor. Cara, e para mim, a parte B ali do versículo 15, para mim é a chave daquilo que eu estou tentando falar há tempos, assim. Estou tentando comunicar e é o Senhor dizendo, cara, fiquem tranquilos. Vocês estão lutando a minha guerra. E contra mim ninguém pode. Vocês estão lutando a minha guerra. Então, qual é o segredo, gente? Lutar as guerras do Senhor. Se envolver nas batalhas do Senhor. A vitória está aí. Amém? Segundo ponto. Eles levam a causa até eles apresentam. Segundo ponto. A causa que eles apresentam é em favor do Senhor. Ou seja, eles estavam usando a oração, eles estavam usando a espada do Espírito, eles estavam usando as armas que Deus deu para eles. Isso é usar as armas espirituais. Amém? Eles estavam a serviço de Deus, por isso Deus os defendeu. Cara, entre nas batalhas do Senhor e você vai ver os milagres e maravilha acontecer. Amém? Sirva o plano de Deus e você verá Ele agir em seu favor. Agora, servindo nossos próprios planos, o que vai sobrar para nós, cara, é cansaço, enfado, desse desejo de dar certo, esse desejo... A gente vai entrar em lutas que não são do Senhor e aí, cara, nós ficamos totalmente vulneráveis. Se você lutar as suas próprias guerras, você vai arrumar muito inimigo, de carne e osso. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, que todo esse texto parece muito a dinâmica do que tem que ser a igreja, né? De como tem que se mover. E alguma coisa que me chamou a atenção aqui foi a sujeição do povo também à autoridade do líder terreno. Sim. Porque, tipo assim, Deus já tinha falado por meio do profeta, né? Que ia Sim. fazer o que tem que fazer, que a luta era dele. Só que mesmo assim, a sujeição do povo de se submeter ao que Josafá tinha falado, a autoridade instituída naquele lugar. Josafá se levantou, se pôs de pé e falou, cantem isso. E aí diz que depois que o povo começa a cantar o que Josafá falou, que é o render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, aí o Senhor se pôs e começou a batalhar contra os inimigos. Ou seja, mesmo tendo o que o Senhor já tinha falado, que ia fazer, ainda assim o povo se submeteu ao que estava sendo falado pela liderança do local. Viu o que a gente fala sobre reger o povo na adoração? O que eu tenho falado? Sobre reger o povo, liderar o povo, levar... Agora, o problema é esse. Onde é que os nossos olhos estão? Se os nossos olhos estiverem no Senhor, nós vamos levar a igreja a uma adoração genuína. Se os nossos olhos estiverem em outra coisa, nós vamos reger o povo em uma outra adoração que às vezes é uma causa nossa, um problema nosso, uma dificuldade nossa. Então Josafá busca o Senhor. E veja, Josafá não era um músico. Josafá não era um levita. Josafá tinha autoridade. Até nós estávamos conversando ali, Rodrigo, no começo, sobre a questão das canções, questão... Exatamente.
Então tá vendo como, cara, à medida que a gente se volta os olhos, o rosto perante a face do Senhor, a gente, cara, tem acesso a uma realidade, ao que Deus quer fazer. Aí é isso que facilita a nossa movimentação, as coisas que vamos falar, as profecias, como vamos cantar e principalmente como vamos regir todo o povo nessa mesma medida. O que o povo canta aqui? O que os levitas estavam cantando. O que os levitas estavam cantando? O que Josafá acessou por diante do Senhor. Ele ouviu o Senhor falar, cara, não, tranquilo. Ele falava, pô, nós só temos uma coisa para cantar, então. Relembrar do amor do Senhor. O que me chamou a atenção foi tipo, o sentido da gente corresponder ao que foi instituído pela liderança. Tipo assim, tá aqui, aí alguém levanta uma oração, aí já tem um entendimento e começa a chamar por algo. E o povo correspondeu àquilo dali que tinha sido feito. Tem gente aqui no corpo mesmo, digamos que a gente está no nosso culto, e aí é levantada uma oração, é levantada uma canção, e a gente corresponder àquilo ali que está sendo falado. Tá vendo como a responsabilidade não é só minha? A responsabilidade não é só do que eu vou falar, A responsabilidade é nossa, é coletiva, é dos músicos, é dos ministros aqui, ó, que estão aqui, é de quem começa o culto, é de quem escolhe as músicas, é de quem libera, é de quem, sabe? Cara, é coletivo. Acho que também isso cabe muito quando a Bíblia diz que o reino dividido dele não subsiste, né? Isso, exatamente. Não tem como o reino permanecer se existem dois. Cara, servir a vontade de Deus é entrar numa guerra vencida. Não tem jeito. Mas tem que ir. Tem que tocar na rocha. Tem que falar com a rocha. Tem que tocar no mar. Tem que dar 7 voltas. Tem que pegar na espada. Tem que cantar. Tá vendo como não tem lugar para preguiça. Não tem lugar para omissão. Não tem lugar para covardia. Não tem lugar para frieza. Não, tem que ir. Vai para cima. Cresce, desenvolve. Levanta, desperta. Tem que ir, tem que fazer. Não é... E o terceiro ponto, cara, é o louvor como uma arma de ataque. A adoração como arma de ataque. É o louvor como expressão de quem foi até Deus, apresentou a causa, ouviu a sentença e então jubilou ao Senhor por sua majestade. Amém? Lembra que nós lemos semana passada, Salmo 149, do 6 ao... Vamos ler de novo? Salmo 149, 6 ao 9. A gente vai acessando essas coisas e quando a gente lê de novo, fica diferente. Salmo 149, do 6 ao 9. 6 ao 9. Vamos ler todo. Alguém lê bem alto aí, o 49 todo. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor, na Assembleia dos Santos. Regozije-se, Israel, no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Ó, agora, presta atenção. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias Principados e potestades, governantes do mundo espiritual. e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. É isso, gente. É isso. O 47 que nós lemos, né? Batam palmas todos os povos, celebre a Deus em alta voz. Cara, o Salmo 47 ali entra no mesmo contexto do 2 Crônicas 20. O Senhor Altíssimo é temível, grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob os nossos pés. É a descrição do rei Josafá vencendo os inimigos. Escolheu uma terra para nós como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama.
Deus subiu em meio a gritos de alegria. Cara, Deus foi levantado. Cara, isso, mano, é muita loucura. Deus foi levantado em meio a gritos de alegria. Olha a exaltação, olha o nome do Senhor crescendo e sendo elevado. Essa é adoração, cara. Isso é um trono. Isso é entronizar o Senhor por meio dos louvores. Deus subiu, foi elevado em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cante louvores ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo de Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grande e exaltado em toda a terra. Amém? Vou parar por aqui. No texto que você falou sobre adorar os amigos de Deus, em João 15, Jesus conversando com os discípulos fala assim, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Amém. Hoje essa aula também, e é uma coisa que a gente já vem, que o Senhor já vem comunicando, né? Já acho que na aula passada e hoje, isso me convida, né, a ter mais fé, sabe? Porque Sim. será que se a gente fosse o povo de Israel e o Senhor desse uma palavra de vitória, será que a gente tem fé para realmente acreditar quando o Senhor fala? Sabe, eu olhando assim a fé do povo de Israel, eu vejo, cara, como minha fé é pequena. É. Quantas palavras que tem aqui, preciosas, quantas sentenças tem, que se a gente tivesse fé, cara, nossa, metade do nosso problema estava resolvido, né? Então, tipo, hoje eu saio daqui encorajado a pedir fé pro Senhor. Cara, você falou... Me dá mais 10 minutos então, gente, que eu ia falar sobre... Eu ia dar continuidade na próxima aula, mas como ele falou de fé, era o final da aula hoje, era sobre fé. Eu não ia falar por causa do horário, mas em 10 minutos eu termino. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Obrigado, Juninho, por ter falado, porque eu acho que isso era pra eu ter falado isso hoje mesmo. Presta atenção numa coisa. A nossa fé precisa ser expressada em ações práticas. Eu vou dar um exemplo. A nossa fé precisa ser concreta, amém? A nossa fé, por exemplo assim, como a fé precisa ser concreta? Cara, eles confiaram, tanto que Josafá fala, olha, Josafá diz ali, no versículo... No versículo 20, ele disse, ó, no outro dia de manhã eles acordam para ir para a guerra, né? Aí ele fala assim, ó, aí Josafá fala, escutem, povo de Deus, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus. Ou seja, tenham fé, confiem. E permanecerão firmes. Creiam nos seus profetas e terão êxito. Cara, como que eles tornaram a fé deles evidente? Como que eles tornaram a fé deles concreta? Obedecendo a ordem que Deus tinha dado, de ir, de fazer. Eu vou usar 2 exemplos bem práticos do que é uma fé prática. Cara, e hoje de manhã na oração, cara, Deus me deu um versículo que eu nunca tinha lido a respeito de Abraão, nunca tinha caído na minha ficha, cara. Mano, é muito revelador. Ó, qual é a maior evidência da fé? A obediência. Por mais louco e estranho que seja, a obediência evidencia uma fé, ela concretiza uma fé. Vamos lá. Cara, Deus chega para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca, porque eu vou inundar o mundo. Beleza. Mano, Noé estava a milhares de quilômetros de distância, exagerei talvez, do mar, né? Tipo, ele estava distante da realidade, tipo assim, não tinha uma evidência para ele, para dizer assim, cara... Eu não sei nem se ele sabia o que era um barco, como que um barco, não sei. Mas assim, ele não tinha evidência natural para dizer assim, eu vou construir um barco. Como que Noé concretiza sua fé em Deus? Construindo o barco que Deus mandou ele construir. Não tinha evidência nenhuma.
do que fazer, a Bíblia diz que não tinha chovido na terra até então. Ele não tinha uma clareza de como que é uma inundação. Vamos fazer um barco um dia inundar. Eles não sabiam o que era isso. A fé concreta leva a essa obediência, Juninho. A fé concreta leva a simplesmente dizer: o Senhor mandou nós acordar amanhã bem cedo e marchar em direção ao exército inimigo. Não precisamos pegar na espada, é só a gente se posicionar, porque ele vai vencer. Então nós vamos cantar que isso concretizou a fé deles. Cara, abre comigo o livro de Tiago, capítulo 2. Cara, é muito louco isso. Ali, Tiago. Arrancaram o Tiago daqui, foi? A letra é muito pequenininha, cara, é tudo junto. Hã? É, mas é que as letras é muito pequenininha e tu vira uma página e muda tudo. Tiago capítulo 2. Ó, quer ver? Presta atenção. Vamos ler do 19 ao 22, ok? Aqui está falando sobre a fé sem obras, né? Como a fé sem obras é morta. Cara, essa frase já explica o que é fé, né? Fé precisa ser concretizada por meio de ação, por meio de atitude. Aí ele diz aqui, versículo 19: você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso. E tremem diante de Deus. Tremem de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Cara, olha o que o versículo 21 diz. Vocês não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Alguém lê o versículo 21 em outra versão? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho. Gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A gente fala, Noé foi justificado, né? Noé se tornou justo, Noé... Cara, aqui Tiago ele tá acertando no alvo. Ele está dizendo o porquê que Abraão, eu falei Noé, né? Por que Abraão foi considerado justo? Ele está indo no alvo, assim. Porque a gente fala de forma superficial. Abraão é o pai da fé, né? Abraão foi justificado. Abraão Abraão creu em Deus. A gente lê mais o versículo 23, né? Abraão creu em Deus e por isso foi considerado justo. No versículo 21, ele é mais assertivo. Ele diz exatamente o porquê que Abraão foi considerado justo, foi justificado por Deus. Olha o que ele diz. Vocês não lembram de Abraão, nosso antepassado? Ele foi declarado justo por causa de quê? Das suas ações. Agora, ele diz qual ação mais especificamente? Quando ofereceu Isaque sobre o altar. O que foi oferecer Isaque sobre o altar? Obediência ao que Deus tinha pedido que ele fizesse. Comprovou a fé dele, né? Concretizou a fé dele. E mesmo com dor no coração, provavelmente ofereceu pela filha. É a renúncia. Por isso que ele recebe a autoridade. Ele renunciou aqui. Porque Isaque, era o sonho de Abraão ter um filho. O único filho, o filho, meu Deus do céu, um cara já na velhice, já que talvez nem acreditava mais que podia ter um filho, Deus vai dar a coisa que o cara mais queria. Gente, tem uma associação entre Abraão e o jovem rico, tá? Eu não sei se vocês percebem, mas existe uma associação entre os dois textos. Deus olha para o jovem rico e diz assim, me dá o teu Isaque. Ele falou, não dá. Deus olha para Abraão e diz assim, me dá o teu Isaque. Na hora. Na verdade era o coração que Deus queria. Deus não queria o dinheiro do jovem rico. Deus queria o coração dele. Jesus queria governar sobre ele. Jesus queria ser Senhor sobre ele. Cara, Deus pediu a mesma coisa. Jesus pediu a mesma coisa para o jovem rico que Deus pediu para Abraão. A diferença é que o jovem rico rejeitou. Abraão entregou. E a Bíblia diz que ele foi considerado justo por causa dessa ação, dessa concretização da sua fé em Deus. Mano, isso é ser governado por Deus. Gente, esquece o resto. Não existe outra forma de ser governado pelo Senhor. Se não for tudo de nós, tudo em nós.
por meio dele e para ele. Olha o que Tiago diz, cara. Vocês não lembram de Abraão? Cara, Abraão foi considerado justo por causa das suas ações, quando ofereceu Isaque sobre o altar. Imagina, cara, uma sentença no céu. Abraão chega, bota Isaque ali, amarra. Deus falou assim, cara, tá justificado. Olha que loucura, gente. Olha o quanto nós precisamos tornar nossa fé concreta por meio da obediência. O que Josafá fez? O que o povo fez? Concretizou a sua fé, materializou a sua fé por meio da obediência daquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem. Amém? E disso aí, para além da proteção que Josafá teve, ele pediu somente pela proteção de Deus, ele ainda deu em dobro, porque depois eles ainda saquearam eles. Exatamente. Cara, demorou 3 dias, mano, demorou 3 dias para eles pegar os despojos todos, cara. Ainda ganharam o troco. Aí já dá pra falar sobre prosperidade legal. Eu fui no terreno. Inimigo. Cara, isso é uma verdade. Só que a gente usa isso pra quê? Tipo, pra qualquer coisa que eu queira fazer. Eu uso pra qualquer coisa que eu quero fazer. Mas isso é uma verdade. Só que quando é em favor do Senhor, na vontade do Senhor. Ou seja, nós fomos alistados não para nós mesmos. Nós fomos alistados para a vontade e o cumprimento da obra do Senhor. Gente, vamos lá. Se Deus disse, presta atenção, se Deus disse que derramará o seu Espírito para avivar Portugal de novo, cara, nós temos que usar essa sentença como arma no nosso louvor, na nossa oração, na nossa adoração. Devemos juntar um exército, anunciar a eles o que Deus disse, crer e avançar. O que nós estamos fazendo agora? Juntando um exército, cara. O que Deus está fazendo agora? Arregimentando soldados. O que um soldado faz? Escuta a ordem do seu Senhor. Crê, confia nele cegamente e avança. Amém? Deus está trazendo sentido para os nossos cultos. Não sei se você está percebendo isso. Deus está trazendo sentido para o nosso louvor, momento do louvor. Deus está trazendo sentido para as reuniões, para a mensagem, para a oração. Deus está trazendo sentido para a adoração, para o ajuntamento, para o culto de domingo, para a reunião de quinta, para os turnos. Deus está trazendo sentido para que a gente pare de fazer só por fazer, porque é inútil. Amém? José, você falou aí sobre o grau, desculpa. Me saltou algo aqui. Aham. Lá em Marcos 14, no 50, fala assim, ó. Então deixando, todos fugiram, e certo jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Você acha que esse cara pode ser jovem? Cara, não sei te dizer. Teria que parar para ver aqui, mas eu não... Até eu nem lembrava mais desse texto aí, confesso. Mas vou dar uma lida de novo para ver. É Marcos 14? Marcos 14, 50. 50, 52. Deixa eu botar aqui. Aí eu creio que era o jovem rico. Eu creio que ele se arrependeu e largou tudo. Ele só vestia um lençol. E a única coisa que ele tinha na hora da muvuca, puxaram e arrancaram dele, a única coisa que ele tinha. Eu vou ver isso aqui, depois eu te falo. Amém? Cara, eu vejo muito esse paralelo entre Abraão e o jovem rico. Jesus pediu para o jovem rico a mesma coisa que Deus pediu para Abraão. E você vê a diferença, cara, você vê... o que Jesus estava pedindo era governo, não era a coisa em si, era governo. Amém?